Já está. Espera. Boa noite. Boa noite, pessoas. Boa noite. Como é que estão? Bem dispostos? Está tudo bem? Jantaram bem ou estão ainda a jantar? É um prazer estar de volta. Bom apetite. Bem-vindos ao Senso Divergente, não é? Mais uma vez, mais um episódio. E hoje temos connosco a Mariana Alface. Lá ao fundo. Está ali. Deus, Mariana! Que malta. Que nós, pronto. É a nossa convidada de hoje. Muito bem-vinda, Mariana. Mariana, Obrigada, finalmente. A sério, não é? obrigado, pá. Ao fim de sei lá quantas tentativas, É verdade. cá estamos nós. Já andávamos aqui à caça da Mariana há algum tempo, não é? E olha, Mariana, nós só temos uma questão, não é? Que é, É olha, aquela. é de sempre. Quem és tu? Bom, É Quem mais és tu? difícil, claro. Pronto, é és aqui. tu, É Mariana? mais Começamos. difícil. Quem sou eu? Eu acho que nem eu sei ainda bem quem é que sou. olha, é bom sinal, é o sinal de saúde. É verdade, ainda estou lá a Saudável. aprender, ainda me estou a conhecer um bocadinho. Olha. Mas a Mariana é uma mulher, pronto, considero-me já uma mulher Claro. Certo. com Um muitos ser sonhos. vivo, não é? Exatamente, com muitos sonhos, muitas ideias, muita vontade, que adora a vida. Isso eu sei que adora a vida que tem, os amigos, a família, a profissão, também adoro o que faço. E a Mariana é esta. Olha A que senhora. bem. Olha, as pessoas que disseram para vires cá disseram exatamente isso. Foi? A Mariana é uma miúda sonhadora, com muita vontade, cheia de energia. Quando vier aqui vai ser espetacular. Boa. E é isso mesmo. Exato. Olha, tu disseste que tens sonhos. Que sonhos é que tens? Ui. Vamos lá voar. São muitos sonhos, são. Bem, mas alguns já concretizei, posso dizer que sim, que já consegui chegar lá, mas passam muito por, claro, que construir a minha família, que é um grande sonho. Quero muito ser mãe, isso sim, é uma coisa que eu quero muito ser. Mas de facto é os objetivos que queremos atingir, não é? Que é sentirmos realizados todos os dias, com o que fazemos, com quem estamos, com quem queremos estar. Passa muito por sonhar também com uma vida cheia de amor, de amizade, de amigos. Pronto. Isso para mim é o suficiente, é o que me preenche de certeza e não preciso de mais. É pouco, mas é um grande sonho. É pouco, caramba. Sim, construir isso tudo de verdade, não é? Não é assim tão pouco. Quem dera que Não é? todos vocês façam isto, pá, Claro, em vida ainda. Claro. Caramba. Mariana, o que é que tu fazes no teu dia-a-dia? Bem, a grande parte do meu dia-a-dia de facto é na minha profissão, não é? Temos que desvendar. Nós vá. hoje em dia trabalhamos mais do que, pronto, mas de facto o gostar tanto do que faço passa por um bocadinho por, nem parece que é trabalho, porque acabo por adorar e de facto aprendo muito e é onde eu cresço muito enquanto Mariana, é no meu trabalho. Claro que trabalhando com o público depois também nos ajuda muito, não é? As relações com os outros, mas esta profissão, a terapia da fala, não é? Que é uma profissão que, pronto, não é só tratar o gago, tratar aquele som e o outro que outros meninos não dizem. Nós temos muito para trabalhar. Que é o que as pessoas pensam. Exatamente, que ainda é aquilo que nós... Trabalhas com os gagos, não é? Exatamente, que é muito ainda o Mas que me não. dizem, não é? Quando eu digo que sou terapeuta da fala, a primeira coisa que me dizem, é raro, não é? Hoje em dia não haver alguém que diga então vais tratar os Sim. gagos. E eu quando digo não, eu não trabalho com gagos sequer. Eu não trabalho. Não é por aí. Não é a minha E especialidade. até há pouco tempo surgiu uma pergunta nova que é: já viste o discurso do rei? Pronto. Para quem não Tal viu e o filme, qual. vejam. Podem ver. Vejam. Tal e qual, Que é o filme de é. referência. É verdade. Mas diziam todos: tens que ver o filme, Tens que ver, ainda é não que tens viste? que ver. Tens que ver se aquilo se É adequa. verdade, tens que ver. É aquilo que tu fazes. Exatamente. E eu respondia não é o que eu faço, porque Não eu é. não trabalho com gagos. Ora, Pronto. está. Tenho outro tipo de trabalho, outro tipo de especialidade, vamos falar assim. Pronto, dentro da área da terapia da fala existe muito mais do que só gaguez. ou Isso é só- interessante. Pronto, e realmente cada vez mais esta profissão tem ganho assim um terreno e um lugar noutros locais, com outras profissões, que acaba por ser um bocadinho por aí, que nós vamos conseguindo então aqui mostrar ao mundo então o que é que nós fazemos. Pronto, e eu trabalho essencialmente com crianças, com famílias,
E isso então abrange muita coisa, não é? Trabalhar com famílias é assim muito complexo, não é tão simples assim. Não é não. Não é? Não é de todo. Nós também sabemos. Exatamente, pronto, vocês sabem perfeitamente melhor que eu, de certeza, porque também trabalham muitas outras, de outras formas, mas de facto depois nós também vos pedimos muita ajuda a vocês na terapia da fala e aprendemos imenso convosco. Eu adoro a vossa profissão porque de facto quando eu estou em puros eu vou ter com a minha colega, com várias colegas e Olha, digo, por faz favor, favor. ajuda-me, o que é que eu faço? Não, e é de facto é aqui que crescemos, não é? Quando nos deparamos com várias situações em que percebemos não consigo sozinha, de facto, e não, é impossível depois trabalhar muito sozinha nesta área, é impossível. Lá está, a família é um complexo, é tão complexo interessante. isto, que nós depois temos muita necessidade de ir buscar ajuda a outras áreas. E de facto, na área em que eu trabalho muito com fendas labiopalatinas, com respiradores orais, com questões muito de motricidade orofacial, que é uma área que ainda não está muito descoberta aqui na terapia da fala. Não. Ok. Quando eu falo com um É muito colega, pioneiro. É muito e muitas pessoas até ficam, mas o que é que tu fazes exatamente? O que é isto de motricidade orofacial? Exato. O que é isto? O que é? Pois. Exatamente. Mariana, diz-nos. Diz-nos Não mais é? Não sobre motricidade facial. Acaba por ser muito o trabalho, olhar para as estruturas e as funções estomatognáticas que nos compõem, não é? A parte de respiração, a parte da fala, da alimentação, da gluteus, portanto, tudo o que nos define enquanto ser humano, não é? E que temos que sobreviver, o respirar, o comer, não é? E acaba por ser Certo. muito, não só como é que estas estruturas estão na sua posição de repouso, mas também como é que elas funcionam nestas funções que nos fazem viver o dia a dia. Não é? E acaba por ser um grande impacto na vida, na qualidade de vida das pessoas, porque pronto, e as crianças não vão reparando tanto, mas mesmo as famílias, quando nós temos um respirador oral, que acaba por ser um problema muito grave de saúde, não é? A criança não respira como deve. Pelo nariz, não é? Exatamente. Certo. Portanto, todo um corpo adapta-se a esta forma de respirar que não foi para aquilo que foi feito, não é? E nós podemos ver que nós podemos estar muito tempo sem comer, podemos estar vários dias sem beber água, não é? Sem beber, não é? Mas sem respirar, contamos assim uns minutos Já estamos e à rasca. já estamos, exatamente. Portanto, isto é um grande impacto na vida de uma criança que está em crescimento e aqui realmente estes anos de crescimento craniofacial, não é? Deste desenvolvimento desta estrutura toda, é importantíssimo percebermos que são anos que vão definir como é que aquela criança vai viver a partir dali, não é? E como é que vai crescer. Pronto, isto é um impacto grande e ainda está a ser assim meio descoberto, tanto que muitas vezes chegam uns casos em que eu tenho imensos, em que me chegam e dizem olha, ele não diz o se, ou não diz o xe, ou então falo com a língua para fora. Certo. Pronto, ok, as espinhas de massa, é o que nós chamamos. Mas de facto depois vamos estudar aqui um bocadinho, que é aqui um bocadinho onde nós temos que nos focar, os terapeutas da fala, que é, então e a causa disto? Porque é que esta criança começou a Exato. falar assim, não é? O que é que se passou aqui que no desenvolvimento natural acabou por dar aqui este Sim. espinha de massa? Que no fundo é uma adaptação, não é? Exatamente. É um sistema adaptativo. Tal e qual, e o nosso corpo adapta-se, ponto. É feito para sobreviver e vai adaptar-se. Se for feio ou não... Somos uma grande máquina. Um abraço a todos os seres humanos. É verdade. Sim. Nós somos umas máquinas, de facto, e o que interessa é que funcione. A forma se vai bonita ou se não vai, é indiferente. Mas realmente depois quando eu falo com muitas famílias e muitos pais, em que lhes digo, olha pai, realmente nós temos este trabalho de fala para trabalhar, não é? Temos isto para fazer. O nosso objetivo é grande este, mas temos que começar primeiro por a parte respiratória. Então, muitas vezes a causa é a parte respiratória. E aqui começam a perguntar, não, mas o que é que se passa? E o que é que... E de facto, trabalhar todas as funções é muito giro, porque as pessoas começam a pensar, isto já é tão automático, não é? Eu não penso como é que vou mastigar, como é que vou engolir, como é que as coisas acontecem. Não é? E quando nós começamos a trabalhar isto com as pessoas, elas ficam, isso é verdade, a minha língua vai para aqui quando eu estou a trabalhar isso, a minha língua só para engolir, e vão sentindo estas, não é? O nosso corpo, de fundo, que nós fazemos de forma tão rápida e hoje em dia, Sim. então... Sim, tudo tão automático verdade. que não temos a noção real de Tal qual e é o qual. movimento, não é? Sim, Tal e nunca qual. tinha pensado nisso. É, mas é tal e qual, nós não temos mesmo essa noção do que é o automático, porque de facto, ainda bem que é assim também, não é? Se nós estivéssemos a pensar em tudo o que fazemos, de mastigar de um Não lado para o saíamos outro, do não, sítio. exatamente, pronto, são aqueles padrões que nós temos de automatizar, os neuromusculares, não é? Os que temos que automatizar obrigatoriamente. Mariana, tinha uma pergunta Sim. muito grande. Vamos a isso. Eu falo muito por isso. O que é que o mundo... Sim. De que forma é que o mundo nos está a afetar em relação ao teu trabalho e à fala e à motricidade? Exatamente. Etc. Olha, Que grandes alterações é que
estão a acontecer? Notamos em muitas mesmo. Nós já começamos a perceber que isto é de facto um efeito de sociedade e do que nós temos hoje em dia de estímulos. Não é? Acaba por ser muito mesmo a parte dos bebés, que nós começamos a trabalhar com os bebés. A parte de sucção é uma das áreas que nós trabalhamos, não é? E, de facto, neste período de sucção, da introdução dos papas, dos sólidos e tudo isto, não é? Nós estamos numa altura e numa fase de vida em que tudo vem muito já mastigado, ou vem tudo muito mais fácil. Não temos tempo, em que engolimos e Ouviram não sabemos isto? como. E, de facto, isto é um grande problema para as crianças também, não é? Esta questão, temos que parar e temos que pensar, então, o que é que se passou aqui, porque o que é que mudou para, de repente, deixarmos de oferecer pão, deixarmos de oferecer... há muitos pais até que têm medo de oferecer... isso ele se engasga. E aqui é preciso percebermos, o engasgar é um reflexo de proteção, portanto, ainda bem que existe. Ainda bem que se engasga, Ainda bem que, não é? exatamente. Se ele Isto não é se estranho engasgasse- dizer, mas Exato. diz tu que podes. É verdade, é verdade, é preciso. E muitas vezes o privar também a criança destes momentos de ele experimentar o que é isto, também é um bocadinho. Se nós não lhe damos a oportunidade, como é que ela vai saber o que fazer? Claro. Não é? Claro que estamos ali, Como é que o precisamos. organismo se defende, não é? Claro. Também não sabe. Tal e qual, nós temos estes. Nós somos uma máquina, é como estávamos a falar, nós somos Pois. uma máquina, nós temos tudo. Só precisamos é dar as oportunidades. E de facto, a sociedade, o que mudou muito foi o dar a oportunidade. Isso é o muito, aqui. muito interessante. É, A papinha já vem mastigada. vem E mesmo. depois onde é que está o mastigar? Onde é que se Exatamente, aprende? Onde é que está aqui o exercício? É como ir ao ginásio, Tal não e é? qual. Acaba por ser, já não levantamos os pesos que levantávamos antes, já não é preciso esta questão toda de trabalhar a musculatura, de andar aqui de um lado para o outro e mastigar. É preciso haver estes momentos, é preciso haver este trabalho, pronto. E realmente o que nós nos deparamos muito é, então, nas fases de introdução dos sólidos, em que começamos a perceber, então vamos pôr umas papas. Tudo bem, podemos pôr umas papas, mas por que não oferecer aqui um bocadinho de uma côdea assim alentejana, dura, que é ótima, para o alentejano, que aliás, toda a comida alentejana, que é fantástica, por favor. Salve, Que Alentejo. Sois grande. Que é tão bom comer, é uma Sim, coisa é que é tão verdade. Viva boa, o não é? Alentejo, pá. É verdade. É verdade. Sim. E ao mesmo tempo é um objeto de exercício para... Claro, nós chamamos a terapia prazerosa quando estamos a trabalhar a Ora, vês. alimentação. Olha, pois é. Pois, porque isto. é uma moda, e eu normalmente ando sempre de farda, ando sempre de fato treino, e hoje até foi giro que uma colega encontrou-me assim vestida, não estava de farda, e o que ela me disse foi: ai, Olha estás lá, tão onde é que- diferente, Onde é que tu vais com essa roupa hoje? Estás tão diferente. estás tão Vais para o diferente. ginásio. Eu normalmente digo-lhes, eu tenho mais roupa, malta, eu tenho mais roupa, prometo, mas de facto acaba por ser, pronto, é mais prático e acaba, ou seja, isto para dizer que temos que pôr a mão na massa, no fundo, e com as crianças tem que ser igual, não é? Eles têm que explorar de outras maneiras, têm que sujar. Nós dizemos sempre que na fase das papas e dos sólidos e tudo isso, os pais têm que pensar que temos de decorar a cozinha. Sim. Eles vão decorar a cozinha. Ponto. Ok. Portanto, Bem é visto. abrir o coração e abrir a mente e divertir-se, principalmente. É aproveitar este momento, que eles são muito giros de trabalhar depois nestas alturas. E faz toda a diferença no processo. Portanto, então devemos, de facto, oferecer às crianças coisas diferentes, não é? Desafios. Desafios. Claro que sim, Não é? desafios, aliás. É assim que nós conseguimos superar-nos, não é? E é assim que vamos conseguindo Certo. crescer. Olha que bonito. É verdade, e é preciso. E hoje em dia a sociedade também tem muito em vista, realmente as crianças não têm que perceber, ou não têm que ser desafiadas, ou não têm que ser. Lá está, tem que ser tudo muito de bandeja. É não tudo muito fácil Pois, demais. Exatamente, e coitadinho, mas não há coitadinho nenhum. Pois. É só. Porque não? E Sim. aqui a É diferença- só mais pequeno, não é? Pronto, Portanto, exatamente. mas tem que ser permitido experimentar as coisas que os outros já Isso é experimentam. interessante, sim. Acomodar o desafio também à quantidade da máquina. Claro, exatamente. Tal como eles são. Um bebê não vamos dar Claro. uma côdea com 3 anos. É verdade. Mas podemos dar uma côdeazinha para Claro, ele. claro. E a probabilidade é, o que vai acontecer a um bebê quando lhe damos uma côdea, ele não a vai comer, aquilo não é um momento nutricional Pois. dele, aquilo é um momento de trabalho dele, é um momento, e eles adoram, é raro ver a criança. Fica babadinho e todo Exato, molhadinho. e tudo ali sujo, e limpar, não, deixa eu estar, deixa eu experimentar, mas isto Certo. realmente é um trabalho que noto que na sociedade hoje em dia, ou com as famílias que tenho tido, o que é muito difícil para elas é relaxarem e aproveitarem estes momentos com os, porque é mais Os mais velhos. os mais velhos.
Agora para os pais, só para os verdade, pais. E é uma fase como, por exemplo, a primeira gargalhada, e é uma fase como um primeiro passo. São fases e é importante não saltar estas fases com eles, porque são estas etapas que os vão fazer mais seguros de si, que vão crescer com eles, não é? E que eles vão. Isso é totalmente diferente à abordagem. Não é deixá-los sozinhos, é acompanhá-los depois neste processo que é muito difícil para alguns pais terem. Pronto, mas também costumo dizer. Eu estou cá para isso e o meu trabalho é este. Claro, não é? ainda bem. Portanto, se não existissem assim, estes casos, eu também não E ainda tinha bem, para claro que trabalhar. sim. Ainda bem. Pronto, mas cada família é uma família e nós vamos aprendendo imenso com todos. Pronto, e é um processo, é um crescimento que nós fazemos muito com as famílias. É muito giro depois delas perceberem que já não limpam, que já não estão constantemente a sujar tudo ou deixam a criança mesmo ir. É muito giro, é muito engraçado depois perceber aqui as Ou diferenças. seja, que já conseguem Relaxar, estar um tal e pouco mais qual. tranquilos É. e diminuir a ansiedade, É. a sua própria ansiedade. Não é? Tal e qual. Isso é um acompanhamento que também é feito por ti, também pode ser? Sim, aliás, desde que, pronto, também temos que perceber que as famílias que eu acompanho nem sempre são famílias que têm um diagnóstico já de inicial, não é? Que já por si é um grande peso e de facto todo o processo de crescimento da criança fica, ok, vamos lá ver como é que isto se vai passar, estes medos são normais, estas reações assim de como é que isto vai ser, isto é como uma criança com desenvolvimento típico ou não, pronto, são diagnósticos que precisam da sua atenção e do seu cuidado, não é? E cada um tem os seus medos e tem que ser respeitados assim, pronto. E de facto este acompanhamento é muito importante e as famílias vão tendo aqui aliás, é como eu sinto que devo fazer com as famílias, é realmente acompanhar este processo e é uma honra, aliás, é um prazer enorme acompanhar estas crianças e vê-las crescer. Eu hoje em dia já tenho miúdos em que olho para eles, nós há pouco ainda estávamos a falar de uns, em que olho para eles e penso, bem, tu há uns anos o que era e o que és agora, não é? Isto, e o que eu aprendi contigo, porque eles ensinam-nos tanto depois, eles são fantásticos mesmo. Eu fico assim, há coisas no meu dia-a-dia, o meu dia-a-dia, às vezes com eles, nós temos tanto mais a aprender com eles do que eles connosco. A verdade é essa. Pois. O que é que eles te ensinam todos os dias? Bem, olha, primeiro... Tens tempo? Sim. Não é? Desculpem. É isto. É verdade, porque realmente é muito, eles ensinam-nos muito, ensinam-nos a ser só melhores, a forma como eles relacionam com a diferença, com a forma como eles perspectivam o outro, a forma como eles veem, não fazemos assim, fazemos desta maneira, não há problema nenhum, a forma deles aproveitarem, que nós às vezes precisamos mesmo neste dia-a-dia de parar e relaxar só, aproveitar, porque não, aproveitar com eles, o rir com eles são muito genuínos, não é? As Sim, crianças mais espontâneos, não Olha, é? são sim senhor. super, super. Um e, abraço portanto, aos nossos maninhos. É verdade. Beijinhos. Estejam bem. Por isso é muito estar com eles, passa muito por o olhar por eles, o estar com eles e às vezes é muito difícil este parar um bocadinho e pensar, olha, então vamos aproveitar aqui quem temos à nossa frente. Pronto, passa muito por isto, de facto. Tu trabalhas diretamente com os pais, às vezes tens aquelas conversas, pai e mãe. Vamos lá sentar aqui um bocadinho. Sim, Tens? tenho. Tens, não é? Faço questão. Pois, Desde pois. ter. Pronto, há muitas crianças que eu atendo em escola e, portanto, não vejo sempre os pais, porque a vida não me permite. Embora o ideal, pronto, a escola também é um contexto muito importante, portanto, não me sento tanto com os pais, sento-me com os educadores e com os auxiliares e tudo, e quem pertence à vida daquela criança. De certa maneira é muito importante também, é um contexto Ora, mãe. em que eles estão diariamente. Por isso também me sinto com os educadores e, de certa maneira, com os pais também, com avós, quem diz pai, avós, irmãos, Sim. amigos. Quem esteja ao pé dele. Esteja, sem dúvida. Quem se relaciona, não é? Tal e Diretamente. E quem esteja interessado, muitas vezes nem está assim tão relacionado, mas quem esteja disponível. Muitas vezes é a disponibilidade do adulto. Certo. Pronto, e nós dizemos sempre que é sempre nas escolas então em que são muitas crianças, de facto são muitas, e nós às vezes temos noção que exigimos coisas dos outros em que vamos esperar aqui um bocadinho, não é? Há uma turma inteira, há muitos Pois. meninos, não é? Temos que pensar aqui que temos que respeitar aqui um bocadinho também este ritmo dos outros, mas há sempre alguém disponível, há sempre alguém que está pronto para, então vamos sentar e vamos conversar, não é? Mas com os pais nós temos estes momentos, até porque é muito importante depois o trabalho de casa, não é? Nós damos muito trabalho de casa. Certo. Não é? E é lá no trabalho de casa que os miúdos aprendem, porque comigo estão 1 hora, se calhar por semana ou 2, vamos ver,
não E o é. resto? Claro, e todo o resto da vida, não é? É preciso que os pais depois também trabalhem e os pais envolvem-se, sem dúvida. E adoram e começam a ver depois evoluções e começam-nos a dizer: já vimos isto, olha que Já giro, faz já faz isto, está tão aquilo." diferente. É muito giro, é muito giro. Quais são as principais preocupações que chegam a ti hoje em dia? Hoje em dia. Olha, de forma interessante. Ok? Vamos começar. Podemos ir para trás na tua Podemos, viagem? claro. Ai, tu és- Então, como é que tudo isto começou para Pois. ti? Vamos Isto lá. da Vamos terapia. a essa viagem. Sim. Ora, Era uma vez. era uma vez, exatamente, eu acabei o secundário a pensar: o que é que eu vou fazer? O que é que eu vou fazer na minha vida? Exato. O E, que é que se faz com mas isto? e a verdade é, eu no início até queria ser bióloga, eu adorava a biologia e queria muito ser Uau, bióloga. uau. A minha irmã é bióloga e, entretanto, a minha paixão também foi muito por aí. A minha irmã contava-me coisas e pronto, e falava comigo sobre muitas, e eu cada vez mais apaixonada, é a biologia que eu quero, sem dúvida. Mas depois, de facto, tive que pôr um bocadinho os pés na terra e lá está. Eu, para ter os meus sonhos, tive mesmo de pôr os meus pés na terra primeiro e tive de pensar: ok, então, mas e o que é que eu posso fazer na vida em que eu vou gostar, Sim. mas que me vai permitir? Porque hoje em dia a verdade é que biologia, aqui no país onde estamos, pronto, não tem muitas oportunidades. Que é isto, não é? Portugal? É verdade. Um país de tanta natureza e tanta vida, pá. Claro, e é muito importante a profissão, não é? E acaba por ser, pronto, é daquelas profissões que nós olhamos e pensamos, mas devia ter um lugar tão importante, não é? Certo. E pronto, e então acabei por pensar, e a minha Certo. irmã também desempregada depois na altura, também acabei por desmoronar assim o meu sonho e acabei por perceber. Então, o que é que na área, ou seja, comecei a pensar muito no o que é que vai haver sempre trabalho, ou onde é que vai haver sempre trabalho, e comecei a pensar na área da saúde. Há sempre pessoas doentes, ou há de haver, pronto, foi assim, foi tal e qual. Claro. Claro. Tive que Pragmatismo. pensar, Pé no chão, pé no chão. tal e qual, foi assim que eu pensei. Então sentei-me, lembro perfeitamente, sentei-me à frente do computador e comecei a ver na área da saúde aquilo que me interessava. E realmente a terapia da fala foi a única coisa que me interessou. Em que eu pensei: olha, vou ver o que é isto, porque eu também pensava que eram os gagos e pronto. Ai, pagagos, Pois. se calhar não é a minha cena, não é? Não. Mas realmente comecei a pensar: então, terapia de fala, olha, parece-me tão bem. Comecei a pesquisar. Foste estudar. Pois, exato. Fui pesquisar, comecei a ver e comecei: posso trabalhar com adultos, posso trabalhar com crianças, posso trabalhar com tanta coisa, posso trabalhar em tanto sítio, em centros de saúde, em hospital, em clínicas, posso trabalhar com a área X, Y, Z. Bem, então para mim é isto que me faz sentido. Então a minha candidatura, aliás, as minhas candidaturas eram todas para a terapia da fala, do norte a sul do Não país. tenho dúvidas. Ok, pronto. É É aquele isto, mesmo vá parar, que eu onde, quero. vá parar onde Tal e for. Nem que seja em Portanto, Vila é Nova. isto. Não, tal e qual. E tanto eu estudei em Setúbal, portanto eu sou de Sintra, mas estudei em Setúbal. Ok, no IPS. Exatamente, no IPS Setúbal. Estive lá os meus 4 anos a viver lá, entretanto, Boa. e foi o melhor que eu fiz. Foi incrível porque fiz imensos amigos também e cresci imenso a viver com os amigos, aprendi imenso nessa altura, ajudou-me muito e realmente é uma profissão incrível. Houve algum momento nesse percurso em que passaste do pragmatismo para espera lá que afinal eu gosto mesmo disto? Foi exatamente. Lembras-te desse momento? Eu acho que foram vários. Então, A questão força é aí. essa. Eu acho que foram vários. Aliás, eu mesmo na faculdade, eu olhava para a área da motricidade orofacial e pensava: eu não sei se sou para isto. E hoje em dia é a área da eleição. Hoje em dia é a minha área, é aquela que eu começo a fazer sessões e começo a estudar e começo: isto é tão giro, isto é o máximo, adoro isto. Mas na altura eu pensava mesmo: não, eu não quero Afinal trabalhar não era com nada disto. Não Mas quero. depois, afinal é mesmo isto. Mesmo, é que foi assim uma mudança, não sei, foi assim uns altos e baixos muito giros. Na altura até queria adultos e hoje em dia não consigo trabalhar com adultos, por isso até fiquei assim um bocadinho, mas foi uma descoberta, foi giro perceber, lá está. E aqui começo muito por, as coisas mudam tanto, não é? E com o tempo e com as experiências, e eu tenho a certeza que também, pronto, os meus professores tiveram muita influência também, Claro. os estágios que eu tive, a pessoa que me deu o estágio, a terapeuta Ana Paris Leal, posso dizer o nome dela? Com Claro. certeza, um beijinho. Um beijinho muito grande para ela, porque de facto foi uma Beijinho pessoa e que obrigado. teve um grande impacto. Muito Não obrigado. só, é Obrigada verdade. por ser uma pessoa importante para a Mariana. É super importante, Claro. de facto, é. Agora como uma grande amiga minha, mas na altura, de facto, foi ela que me deu assim, sei lá, é aquela magia, não é? Foi um toque. Foi o toque. E tanto que estagiei uma vez com ela em observação, na clínica onde ela estava, e gostei tanto que eu pensei:
no meu outro estágio de intervenção, o a sério, que nós chamávamos o a sério. Aquilo a sério. É exatamente, quando nós íamos desafiar-nos, eu pedi à minha professora, por favor, posso ficar outra vez com a terapeuta Ana? E fiquei, acabei por ficar com ela e pronto, e ainda hoje em dia trabalho com ela, aliás, somos colegas da mesma equipe de trabalho, a equipa das Fendas. Somos muito colegas, está É certo? mesmo, somos muito. Sim. É só isso, é isso mesmo. E somos muito amigas também, pronto, e acabou por ser muito assim, as pessoas também nos influenciam no nosso trajeto. Sem dúvida. E pronto, e as experiências que tive, os casos que tive, os miúdos que acompanhei, as famílias, que hoje em dia ainda tenho muitas famílias a mandar-me uma mensagem ou um vídeo, que é sempre bom receber os vídeos. Sim. Olha como ele está grande, olha como ele mudou. Ele ainda fala da língua no sítio especial, que era onde nós falávamos da língua no sítio especial, que era o nosso código Ok. com os miúdos. E é muito giro perceber que nós marcámos, não é? Aquela vida e que conseguimos fazer a diferença, no fundo foi isso. E é isso que eu sinto muito. Tu ainda estudas muito, Ai, sim. ainda te atualizas constantemente. Aliás, não há outra maneira. Vamos ouvir outra vez. Não há outra maneira. Não há. Viram? Não, Não há. Ninguém sai impossível. da faculdade e já está. Não. Nem pensar. É para sempre. Não, para sempre. É um mesmo. segredo. É para É sempre. mesmo, não é? É mesmo, é para sempre. Não dá para parar. Não E à dá. velocidade a que sai, Mesmo. o conhecimento, não é? A não é? ciência. Os resultados, não é? os Os artigos. Sim, E ainda, claro, obrigado claro, a todos os cientistas claro. deste Obrigada. planeta, pá. Estamos juntos. Obrigada. É verdade, e aliás, eu espero no meu futuro também poder contribuir muito para estas investigações, porque também é muito importante nós fazermos investigação Sim. depois. Não é? Darmos Tens essa intenção. Tenho, também faz parte claro. dos sonhos. Faz Também. exatamente que faz. Pois é, exatamente, pois é. Claro, é um dos sonhos que sem dúvida é conforme a minha experiência. Agora estou a ganhar muita experiência na prática, que acho que é muito importante, mas de facto também tenho outros feedbacks depois de outros colegas, que acabando por discutir alguns casos também começamos a perceber, olha, mas isto já está aqui a ver outro tipo de relações, se calhar era, olha, tão giro um estudo de fazermos nesta área. Certo. Pronto, e tenho muita vontade, eu fiz uma pós-graduação na altura, faço muitos cursos depois ao longo do tempo e atualizo-me. Outra coisa. Sim, faço muito. Pumba. Sempre Sempre aluno. estudar. Sempre aluno. Sim, e ler, e aliás, os meus livros de cabeceira são motricidade orofacial, capítulo, é isso, os meus livros de cabeceira Cheio de são post-its nos esses, é cantos. verdade, e ler esta página, e ler aí artigos e tudo, não é, que vai saindo. Yes. E o bom depois de trabalhar com uma equipa multidisciplinar é também este, não é, que nos atualizam de tempo a tempo, é incrível, não é? E acabamos sempre por dizer, há mais, há mais, mas é bom. Há muito mais. E é tão bom perceber que há mais, não é? E conseguimos fazer melhor. Mas de facto depois é preciso estudar muito, sem dúvida. A área da saúde, então, é uma área que, Caramba. que ainda Fogo. bem, Sim, não é? claro que sim. E ainda bem que está sempre em desenvolvimento. Mas não, é uma necessidade minha. Eu procuro Sim. muito. Tenho fases, não é? E agora, principalmente agora, estou a chegar a uma fase em que percebo, não, eu tenho que fazer mais, ou tenho que procurar mais. É aquela necessidade de... Há qualquer coisa para há aqui atualizar. exatamente, há mais qualquer coisa para fazer, pronto. E é giro perceber que depois as coisas vão encontrando caminho. E realmente eu fico muito grata por perceber que ao longo do meu trajeto fui encontrando pessoas incríveis, profissionais espetaculares também, que me ajudaram muito e têm ajudado. E que me vão dando muito esta necessidade, olha, vamos procurar, vamos perceber, vamos saber mais, pronto, que é ótimo, não é? Temos esta motivação depois, não é? Mas este é o meu grande outro sonho. Olha, no mundo da terapia da fala, qual é a grande cena, a próxima grande cena onde toda a gente se vai debruçar? Qual é aquela técnica que saiu o artigo há 2 meses e de facto mudou, foi um novo paradigma? Isto, pronto, acaba por ser um bocadinho, há tantas áreas a trabalhar na terapia da Certo. fala, mas pronto, realmente agora, talvez na área então do laser, não é? Pelo menos é a área que eu vou começar a estudar muito. Eu depois Ok. pronto, Estamos a aprender. Sim, laser. É, porque acaba por ser muito ou a eletroestimulação, portanto, chegar aos músculos de uma maneira, não é? Esta Certo. estimulação muscular de uma maneira muito específica que nós, com trabalho direto ou mesmo indireto, com as nossas mãos ou com outro tipo de materiais, não conseguimos chegar e atingir, não é? Mas esta é uma área que eu estou assim a tentar procurar muito e que tem havido muitos estudos à volta disto. Outra área que tem surgido. É muito giro. Eu ainda não fiz a formação, mas vou querer fazer, entretanto. Estou à procura de fazê-la. Mas outra, assim, daquelas que se calhar tem, não é aquela que eu me debruço depois de tanto, mas a estética também tem-se ouvido falar muito da parte estética, que é assim uma novidade. Sim.
que não há muito trabalho ainda nessa área, mas começa a haver, principalmente a parte então do Brasil, que nos traz muitos estudos acerca então que a parte da estética, trabalhar terapia da fala na estética, e há muitas pessoas a procurar depois. Não é? Desculpa, Pois, podes dar era, um a minha, exemplo? era a minha pergunta a Falar seguir. melhor assim, para ficar mais bonito na câmara. Mas são truques que às vezes só o sorrir, por exemplo, ou não Olha. ganhar um papo, ou colar a língua num sítio, é exercícios que podem, porque nós somos musculatura. E de Certo. facto, o trabalhar de certas maneiras aqui, mesmo massagens que podemos fazer, muitas vezes é exatamente Isso é giro. por aí, é Pôr, experimentando. estacionar a língua no sítio certo. É verdade. Isto parece brincadeira, mas É verdade. isto é saúde. É verdade. Por favor, não vamos brincar só porque é a língua. Sim. É Ou bem-estar só depois, não A é? língua tem um papel fundamental na nossa vida. Tem, super. Muito importante mesmo. Da mesma forma que os dentes, não é? Exatamente. Então vamos falar a sério da língua agora. A língua. Agora é que é. A língua agora, a sério. Vamos embora. Senhoras e senhores, a língua. Vamos a isso. É um capítulo grande a não falar é? da língua. É enorme. Mas eu faço esta pergunta porque na realidade eu já vi algo no canal Odisseia a falar sobre a língua. É um músculo muito Que as importante. pessoas dizem, a língua Tem uma coitada, força brutal. está lá a não é? brincar. Exatamente, aliás. Mas sei que Mas sim. não. Nós conseguimos perceber que a língua é muito importante, principalmente quando ela começa a mudar a estrutura que nós temos, não é? Os dentes, por exemplo. Não é? Que muitas vezes ninguém associa. Aliás, muitos casos que nos chegam de ortodontia, não é? De casos de aparelho ou casos de crianças com mordidas abertas, não é? Acabam muito por ser por Sim. aqui, de mordidas cruzadas e tudo isto, não é? Portanto, quando vão ao dentista, o dentista, se não for um dentista que tenha aqui a noção, porque pronto, acaba por acontecer depois muitos relatos destes, Assim, do sistema todo. pronto, que veja o sistema como um todo, nós acabamos por perceberem que eles colocam o aparelho e depois, quando o retiram, há uma recidiva, portanto, volta tudo ao mesmo. E acaba-se por dizer, então, mas o que é que se passou? O aparelho não resultou porquê? E há pessoas que passam muito por este processo de ir ao dentista, ok, pomos o aparelho. Temos 2 anos de aparelho, retiramos o aparelho, voltou tudo ao mesmo. Mas ninguém pensa, então, mas como é que isto aconteceu, não é? O que é que aconteceu? Lá está, mais uma vez, procurar a causa. Porque é que estes dentes ficaram tortos? Onde é que isto Sim. aconteceu? E, de facto, é percebermos que a nossa língua e não só, toda a musculatura que está em volta da nossa estrutura, não é? Portanto, a cintura do bacinador, que é um músculo muito importante também. Portanto, todo este complexo, a respiração, porque basta percebermos que o teto da nossa boca é o chão do nosso nariz. Portanto, se o nosso nariz não estiver a funcionar, o nosso teto não vai ficar de certeza igual e não vai Certo. funcionar, não é? Portanto, a cavidade oral vai mudar, de certeza. Pronto, e depois é tudo, lá está, é um sistema de adaptação. A nossa máquina vai ter que se adaptar Àquilo que tem. Exatamente. E é mais uma vez, ela não quer saber se fica bonito ou feio, Não, ela vai a pois, funcionar. quer é funcionar, Ponto. exato. Ela quer é funcionar. E de facto, quando nos aparecem estes casos, nós depois começamos a explicar aqui um bocadinho então onde é que é a postura da língua, o que é que ela faz ou o que é que ela tem de fazer para então o sistema funcionar. Quem diz a língua diz por todas as outras estruturas, não é? Mas, de facto, a língua, este sítio especial que eu vos falei da língua é um conceito que eu uso muito com os meus miúdos. Com os meus miúdos e os adultos, porque acaba por ser muito por aqui também. Nós temos umas ruguinhas, agora vou falar assim um bocadinho mais. Então vá, vamos As lá. rugas onde Versão nós Rua temos- César. Vamos a isso. Sim, que é para nós acompanharmos o exercício. Vou acompanhar o exercício. Vamos embora. Vá, vamos lá. Ruguinhas. Essas rugas que nós temos logo a seguir aos dentes incisivos, não é? No palato, ou seja, no céu da boca, está logo aqui à frente. Certo. Essas rugas que nós sentimos uns altos. É o sítio especial da língua, é onde eu normalmente lhes digo, esse é o sítio especial da língua. Então, o que é o sítio especial da língua? Vou falar assim. É um... Espera, agora eu vou explicar Ok, o que é ok. o sítio. Bora lá. Então, o sítio especial da língua, no fundo, é um lugar onde a língua descansa, ou onde a ponta da língua tem que descansar. Claro que depois há mudanças, há línguas que estão uma ponta para baixo, outras para cima, mas aqui o essencial é termos um ponto de referência. Então, tendo este ponto de sítio especial de referência, é aqui que a língua tem que descansar. Nós reparamos, quando estamos de boca fechada, a nossa língua está colada no céu da boca. É verdade. Ok? Está certo. É, não é? Confere. Está certo. Confere, não é? És um bom ser humano. Não tem que se Tudo trocar. direitinho. Não temos que Tal e trocar. qual. Mas de facto é percebermos, e lá está, é esta construção que depois nós temos que fazer com os miúdos e com os pais. Certo. Então, se ela é aqui que ela tem que estar colada, e se não estiver aí colada enquanto estamos em repouso, é porque temos Não que está respirar. qual- ok, porque não À está qualquer coisa bem. Exatamente, não está alguma coisa bem, mas de facto é aqui que nós começamos a perceber. Então, porquê é que ela tem que estar lá colada? O que é que isto significa, não é? É esta força que a língua faz, este constante estímulo no palato que a língua faz de estar lá colada, que permite que o nosso céu da boca tenha esta configuração e que permite ter esta configuração do teto da nossa boca e o nariz pode passar o ar e faz um contraestímulo e assim temos então o nariz a funcionar com espaço
e uma boca também a funcionar porque temos uma língua em contra-estímulo. Portanto, isto é tudo uma questão de forças. Uau! Não é? São forças Olha que lindo. para atuar num equilíbrio, tem que existir forças de um lado, forças do outro, Ok. para vir aqui esta balança. Não é? Viva o corpo humano. Exatamente. E o sítio especial é, de facto, um ponto de referência para a postura de repouso. Portanto, vamos pôr a língua no sítio especial Ok. e eles aí colocam a língua. Claro que isto de dizer é muito mais fácil, mas depois temos que trabalhar tudo o resto, que Sim. isto não é assim tão fácil, mas é um conceito muito importante e de facto eles gravam. Tenho miúdos muito pequeninos em que até dizem, ele não vai conseguir isso. E são os primeiros a conseguir, é incrível. Pois é um Não jogo. subestimar, não Ai, é? tal e qual. E é uma das coisas que eu penso muito é eles surpreendem-nos, não se preocupem, eles surpreendem. E de facto eles não surpreendem e são aqueles miúdos que às vezes agarram nisto e dizem, não, eu vou conseguir e vou com isto para a frente. Já a primeira. E outra função do sítio especial é muito o engolir. Nós, para engolir, e é aqui que está uma grande força que a língua faz também. Portanto, é quando temos este movimento de propulsão, não é? Da língua para engolir, a língua faz força no céu da boca. O que acontece muitas vezes é que temos uma língua aqui, à frente. Sim. Não é? E é aqui que começamos a ter algumas mudanças nos dentes, que é aquelas bocas até de Xuxa, que falamos muito. Sim. Sim. Temos uma língua para a frente, não é? Portanto, é aqui que a língua faz força e, no fundo, é lermos um bocadinho o nosso sistema e o nosso organismo, se olharmos, não é? Se olharmos para ele e virmos o que é que a estrutura dentária, o que é que a musculatura, o que é que a face só em repouso nos diz, também nos diz muito o que é que está aqui a acontecer em pontos de musculatura, não é? O que é que mudou, o que é que está aqui diferente, o que é que eu tenho que equilibrar. Pronto, e é aqui que nós Isto é passamos a fantástico, fazer, nós começamos a fazer o nosso trabalho, é quando chegam casos destes, em que nós olhamos e eu já começo a ter, graças a Deus, muitos ortodontistas, muitos dentistas a pedir-me ajuda no trabalho, e eu igual, eu também peço Olha, ajuda a eles, vês? e também lhes digo, olha, não estou a conseguir pôr a língua no sítio, eu preciso de um aparelho ali, ou preciso de alguma ajuda para controlar ali a projeção e tudo, e eles são fantásticos e ajudam-nos, é uma equipa muito importante. Pronto, e Obrigado por trabalhar em equipa. é verdade. A sério, obrigado. Obrigada. Eles são fantásticos, também estão de parabéns porque realmente Todos os é tão profissionais. importante, sem dúvida. Espetacular. E cada vez mais começamos a perceber que somos um todo, não é? É que é impossível. Pois. É E recente, agora- não é? É muito recente. É esta visão do um todo. Pois, que eu faço isto, mas Um isto corpo. tem uma interferência noutro, Sem dúvida. noutro lado, ou noutro Uhum. sítio do nosso corpo, ou da nossa, É tal e qual. não é? Da nossa anatomia. Tal e qual. É que nós, quando começamos com estes casos a desvendar, olha, temos que vir aqui, temos que ir ali, temos que ir ter com este profissional, temos que ir ter com o outro. Os pais até me chegam a perguntar, e dizem, mas eu só queria corrigir isso se. Não é só. Pois, só que O senhor tem para aqui um chegarmos trabalho. aí houve muito mais, não é? verdade. E aí é que nós temos o grande desafio de temos que explicar de facto, e aqui passa muito por temos de explicar. E temos que nos fazer entender, temos que passar toda a informação e nunca é demais repetir e repetir e repetir as vezes que forem necessárias e ilustrar e mostrar aos pais e às famílias que porque é que estamos a seguir este caminho, porque é que chegam ao pé de mim e tem um menino a falar mal, mas temos que ir ao otorrino primeiro e temos que ir ao ortodontista e temos que ir ao fisioterapeuta e temos que ir... Portanto, é tudo isto, não é? E pronto, eu estou a falar destas profissões como falo de outras que... Terapia ocupacional, que eu também mando muito e que preciso muito depois da ajuda deles também. Pronto, e acabamos por perceber que a criança é um todo, não é? O neurodesenvolvimento. Certo. É aqui Claro. olhar um bocadinho para o que é que somos e do que é que somos feitos, não é? Não somos só uma boca, não somos só uma língua. Não. Sim, Nem não, um é olho só, só. não é um som que está errado, não é um menino que está avariado, não é? É verdade, tal e qual. É um E, conjunto. Olha, Eu- pergunta complexa e grande também daqui da nossa área. Venha. Tu agora disseste neurodesenvolvimento, não é? Uhum. Há dificuldades na fala ou no aparelho, em todo este aparelho, Uhum. que provenham. Eu já sei a resposta. Que provenham de problemas psicológicos. Uhum. Passo. Sim, senhora, e lá está. É a visão do neurodesenvolvimento, somos um todo, não é? Não somos só uma boca ou uma língua, mas de facto a parte então psicológica, não é? O nosso motor é outro motor que Certo. nos ajuda e projeta no mundo, não é? Portanto, se nós não estivermos bem, e nós costumamos dizer muitas vezes só a parte motivacional, não é? Certo. Se não tivermos esta parte e se não tivermos uma pessoa bem estável, não é? E motivada, e não só, pronto, se tivermos de facto aqui outras interferências, não vamos conseguir trabalhar. Eu tenho casos muitas vezes que tenho mesmo que parar e pedir psicologia primeiro,
porque tem que ser. Certo. Pronto, tenho muitos e ainda vou tendo, e é mais uma vez, olha, isto é um grande desafio para nós terapeutas da fala, é depois na vossa área nós conseguirmos encaminhar. Explicar. É verdade. Mas porquê é que ele tem que ir ao outro primeiro? Ele tem problemas na fala. Tal e qual. É muito difícil depois perceberem que este trabalho, esta preparação, esta base é muito importante para depois também nós termos os rendimentos que queremos. Certo. Não é? E não rende. E é muito difícil depois as famílias perceberem, ok, temos estas fases, e mais uma vez eu vim cá só para tratar se Sim. não é? Mas não é só, não é? E eu já interrompi terapias muitas vezes e pronto, e os pais, eu converso com eles sempre, desde sempre. Também é uma adenda importante. Porque a verdade é que nós temos que parar muitas vezes e perceber o que é que estamos a fazer a esta família, não é? Sim. O que é que estamos a sujeitar de facto e o que é que está a ser bom para eles, O que é que nos está a ser pedido, não é? Exatamente. E isso também Sim. acontece, estava aqui Sim. estava a ouvir-te e a pensar que realmente é verdade, há momentos em que temos mesmo que parar, Sim. refletir e dizer àqueles pais, não é? Porque se estamos a trabalhar com menores, dizer àqueles pais que se calhar não é o Não é. momento enquanto as Não. coisas não se conjugarem, não houver condições. Faltam outras peças. É verdade, tal e Sim. qual, faltam. E nós estamos, ainda bem que depois há profissionais que têm esta noção, não é? Certo. E estamos muito abertos e falamos, e eu tenho casos em que realmente parei e estão em psicologia, portanto seguiram esta área, porque também acho que depois confio muito no trabalho, pronto, porque nunca lhes menti, nunca lhes... Claro. E é esta sinceridade, que é, eu chego a uma altura, e mesmo noutros casos em que acontece, mesmo na área da terapia da fala, eu tenho alturas em que paro e digo, eu não sou suficiente, eu não, ou, aliás, eu não sei tudo, e ainda bem que não sei tudo, mas às vezes eu tenho que parar e pensar, tenho que encaminhar para quem saiba. E já me aconteceu também, Certo. ter de parar um trabalho e dizer, pais, está na altura de passarmos para alguém que trabalha muito melhor a área e que vai fazer a diferença agora. Pronto, eu estou cá para o precisarem, disponível, mas agora não sou eu. Agora é esta área Sim. que tem que atuar. E isto sim, é o neurodesenvolvimento também. E isso é sinal de competência e não do contrário. Exatamente, e muitas vezes é isto que depois, esta limite, não é? É isso, Que nós precisamos ter aqui um bocadinho de noção o que é que nós estamos a trabalhar. Nós não estamos a trabalhar só umas pernas, só uma boca. Não, é uma pessoa, não é? Que está a crescer, é uma família que está a contar connosco. É uma família que está a dedicar tempo. Às vezes é uma casa inteira. Exatamente, e Não nós não é? sabemos os sacrifícios que eles fazem Certo. e tudo o resto, não é? Para além disso, mas tudo que estas pessoas dispõem e disponibilizam, não é? Mesmo delas, o tempo, tudo, é tudo importante. E o próprio estado psicológico também dos Claro. pais. Que às vezes estão em desespero e não sabem o que hão de fazer. É verdade, mas é. E nós temos muitas famílias que nos chegam assim depois, realmente Certo. desorientados. Pronto. E nós aqui precisamos de parar um bocadinho com eles e dizer, então vamos lá construir. Vamos, então, e às vezes, pronto, nós profissionais também percebemos que chegam-nos com uma necessidade e nós temos que muitas vezes ouvi-los e também é importante parar e Claro, percebermos. ouvir sempre. Claro que sim. E percebermos principalmente, ok, esta necessidade tem que dar resposta também a estes pais neste sentido, embora eu muitas vezes acho, e depois este dilema também, Tan, tan, tan. depois eu também acho que não é isto que precisamos agora, não é isto que vai vingar, Agora não é. não é, Desculpem lá. mas às vezes tenho que dar aqui um bocadinho deste colo, desta noção aos pais, ok, mas se é esta necessidade que vocês têm, Sim. nós atendemos com esta condição novamente. Sim. Exatamente, É isso é isso. muito É importante. isso mesmo. Com esta É condição. isso mesmo. E pronto, e este processo de sinceridade também é muito importante, Claro. mostra a honestidade, Claro não que é? sim. E se nós formos os primeiros a dizer, olha, eu não sou capaz, ou aliás, eu não sou tão apta para isto, ou Isso. eu Ou é não preciso sou- fazer algo antes. Exatamente. Vamos lá Se embora. fomos os primeiros a darmos esta primeira abordagem, é muito difícil depois a pessoa Claro. não depositar em nós ou não nos dar o resto, não é? Só se não Claro. quiser. Pois, exatamente. Mas, Olha, já tiveste. Desculpa esta Não faz pergunta. Não faz Já, mal. não precisas dizer nomes nem dizer localidades. Já tiveste casos muito difíceis em que os pais não perceberam? Ou não colaboraram tão bem contigo? Sim, já tive. A resposta é sim. Sim, já tive e muitas vezes o que, pronto, mesmo para nós depois nós gerirmos isto connosco Sim. também é dose. Dá E trabalho. Também é pesado e pronto, e às vezes, e ainda bem que eu tenho colegas com quem posso conversar, não é? E contar, porque às vezes eu também preciso de, deixa-me cá Desabafar, pô. despejar isto, porque isto está a ser difícil de digerir isto, também preciso, pronto, porque acabamos por, e eu preocupo-me muito, e tenho esta noção que às vezes tenho que ter aqui mas às vezes é preciso perceber que
a família não está preparada, ou não faz mal, pronto, esperamos mais um pouco. E é normalmente isto que eu tento passar muito, que é, ok, não estamos de acordo, ou as coisas não estão a correr tão bem, e de facto é pararmos aqui um bocadinho, olha, não é a melhor fase, pronto, também posso não ser a pessoa, a verdade é essa, nem todos se dão, nem todos Ora têm bem, que dar, nem exato. todos são compatíveis, portanto, Isso é muito honesto. Não é? pronto, tem que ser. Honesto e humilde. Tem que ser, Não é? temos que ser, porque Claro. pronto, não sou a pessoa indicada e de facto às vezes temos que parar e pensar, olha, pronto, não é um momento para nós, não faz mal. A Claro. vida, eu estou cá para ajudar no resto, mas pronto, e seguimos em frente, temos que seguir. não é? Sim, E- sim. E há mais pessoas para ajudar, caramba. É verdade, mas é, Claro e que muitas sim, vezes claro. nós também temos que parar e pensar, esta família não quer ser ajudada, não quer, não é agora. Sim, E forçar uma pessoa uma coisa que não quer. isso não se pode Sim, fazer. sim, sim. Ou confiar quando não Isso nem se pode confia. fazer. Ou... Sim, É sim, verdade, é. claro. Olha, e o contrário? Aquela família que disse, doutora Mariana, é tudo que quiser, diga-nos, pá, tudo o Que máximo nós possível. estamos aqui. Por favor. Mas eu também tenho muitas assim ainda Claro, é isso, aí é que está. E aí é que É aquelas que se entregam Que dizem, totalmente. olha, nós confiamos plenamente, diga-nos só quanto é que quer. Tenho muitas O que é que quer? Um apartamento em Cascais, é isso? Nunca nenhuma Um Mercedes? ofereceu, mas Quer é um uma BMW ideia. ou um Mercedes? calma, é uma ideia. Quem quiser vamos... dá à vontade. Pronto, tá bem? Para melhorar as condições de vida dos doutores. Vamos a isso. Mas sim, tenho muitas famílias que se entregam e Com plena confiança, sim, não é? com muita confiança. E é bom nós sentimos que confiam no nosso Sim. trabalho, não é? Mas também sei que o conquistei, não é? É isso, Pronto, conquistar, é isso mesmo. Também sei que quando tenho esta confiança foi também porque a conquistei. Portanto, é algo que conquistar, não é algo que me é dado de mão dada. Não- pois. É algo que foi uma relação construída, não é? De início, em que chegaram É com, isso. com um problema ou chegaram com uma preocupação e E eu nós- estou de coração também disponível E para os ajudar. atendeste. Exatamente, Na e palavra, ouvi-os. atender É, mesmo. e ouvi-os, pronto, muitas vezes é. Ou seja, portanto, a terapia da fala também é uma relação. É, sem dúvida. Então, pois. Aliás, pois. na nossa definição está escrito que nós trabalhamos as perturbações da comunicação. E Pois. Maravilha. agora, isto tem muita coisa para Sim. falar. Isto é um grande mundo, Isso é um caramba. mundo enorme. Sim, é um mundo enorme. Perturbações da comunicação, Sim, uau. é verdade. Querem começar por onde? E as relações começam, não é? Por comunicarmos e sabermos Sim. estar e comunicar com os outros. E não é só o transmitir, mas também o saber ouvir, que é muito importante também. E isto não só com os pais e com as famílias, mas os miúdos, mesmo os miúdos, vão-nos dizendo muito. Vão-nos dizendo para o que é que estão preparados, para o que é que não estão preparados, porque é que precisam, porque muitas vezes nós até temos na terapia momentos em que pronto, as coisas não estão a correr tão bem, pronto, há dias maus, há dias bons e todos temos, não é? E há momentos em que eu tenho que parar, e isto é um trabalho nosso também, em que eu tenho que parar um bocadinho e tenho que dizer, queres descansar, por exemplo, só isto. Para nós, não é? Sim, Exato. e digo para eles também, para os miúdos, estás cansado, queres descansar? Sim. E nós temos que ter noção que temos um miúdo de 2, 3 anos, 4, 5, pronto, Pois, não é? são pequenos. Exatamente, mas só esta é difícil para nós pararmos e nós somos exigentes depois neste caminho e não, temos que fazer isto assim, este objetivo, pronto. Mas eles de facto às vezes e eu sinto um grande impacto neles nesta altura, quando chega o queres parar, queres descansar, eles realmente param e nota-se neles uma diferença tão grande no que têm depois connosco, de Ok. finalmente, Obrigado. ouviste-me, olhaste para mim, Nossa, estás a ver que não. percebeste que eu precisava aqui de um bocadinho de nada. Mas Um é- bocadinho de nada, é não é? Não fazer nada. Mas é dar este espaço também, não é? Para eles e acaba por ser depois muito difícil também dar a perceber aos pais que às vezes eles precisam de tempo e o tempo é tão importante. O dar tempo, o dar espaço, aquela sensação que nós temos que, e acontece muito, é onde eu vejo mais que o tempo é difícil de gerir aqui, que nós temos muito esta noção de nós perguntamos a um miúdo qualquer coisa e normalmente é o pai que responde. Ou a mãe. Diz à senhora, diz. Exatamente. Diz lá o que é que fizeste a semana passada, É. diz lá. O que é que se diz? Deixa eu Foste falar. Foste a com... Pá, exatamente, Diz é, respondem. só comeste um. Só falta o espacinho, não é? Colocar o espacinho. E, Exato. Mas é interessante, pronto. É isto engraçado, também mas não é. Pois, Isto é exatamente. engraçado, mas não é. Mas é um trabalho que depois o adulto tem que fazer. E Certo. eu também faço este trabalho. Eu ainda tenho muitas vezes que parar e pensar: não, calma,
dá-lhe tempo, ele precisa de tempo. E é isto, é trabalhado, isto tem que ser trabalhado. E eu noto que ao longo da minha experiência, quanto mais eu trabalho isto, melhor me sinto depois também nestas relações. Então é um puxa por puxa, não é? Eu sinto-me melhor vou dando mais e a coisa vai correndo. A pessoa Vai responde, tudo correr depois tu dás melhor. mais, eu respondo, dás mais. E acaba por ser um bocadinho de. Nós estamos a falar, eu até me baixo, porque faço questão com os miúdos, eu baixo-me sempre ao nível deles para falar com eles, que é outra coisa muito importante na relação, na comunicação. Mas este baixar e este. Então, conta lá, Mariana, onde é que foste? E o pai está ali, nervoso. Ali. Eles estão nervosos. Querem e ficam, dizer e fazem. então vá, diz lá, responde. Porquê é que não dizes nada? Tu sabes. Ele sabe. Eu sei que ele Ele sabe. ontem disse. Exatamente. Ele disse Ele um disse bocadinho. tudo mesmo agora, antes de entrar. Ele é sempre assim, ele só diz quando quer. E é verdade. Exato, é como todos. Exato. É isso, acaba por ser muito assim. Mas é esta noção que eu depois às vezes também tenho que ter cuidado um bocadinho. Nós que trabalhamos com as famílias, de conseguir dizer à família, vamos esperar. Sem que nos levem também a mal, não é? Isso. É que depois estas noções de vamos esperar. Pois. Sim. E ao explicar. Sim, há a aceitação que de alguma forma lá está, existem É dar o tempo. técnicas ou formas, e neste caso é só dar tempo Sim, e espaço, é dar tempo. É mas verdade. que é preciso, ou seja, e muitas vezes se os pais baixarem essa ansiedade e derem esse tempo Claro. e esse espaço, há coisas que Pois as acontecem muito mais. transformações são milagrosas. Tal e qual, Às vezes tal só e o qual. aliviar da É cabeça fazem transformações brutais nas crianças. É verdade. Só o Exatamente. não tenho que ir fazer hipismo Tal e qual. natação. É e verdade, é ouvi-lo. O que é que tu queres fazer? hoje, não o que é que te apetece? Exatamente, o que é que tu queres fazer? É bom fazeres isto, mas se preferires isto, porque Claro. não é? No fundo também é deixar a obstinação É e a verdade. obsessão dos adultos, não é? Que é o que tu dizias também há pouco em relação a ti. Ok, eu sei que tenho este objetivo e Sim. quero Verdade. atingi-lo, mas eu também tenho que respeitar o ritmo dele. Tal e qual, não é? Então não. Tal e qual, Isso é aliás. muito importante. Nós somos todos diferentes, não é? E depois há aquelas questões de comparação, não é? Que os pais acabam fazendo nas turmas e com o primo, mas o primo tem isto e já faz isto. Ai, as comparações. Acaba por ser muito. Pronto, e assim, é inevitável fazerem essas comparações, pronto, porque a sociedade deu o que tem e acabamos por ir comparando, mas já que existe, temos é que saber lidar com isto depois, não é? Não vale a pena pensarmos que não vai haver sempre. Pronto, e Claro. agora, havendo, o que é que podemos fazer, não é? E na altura o que eu tendo muito fazer é, tudo bem, o seu filho vai fazer isto, mas ele já faz isto. É o outro Certo. lado, que muitas vezes não olham e não veem. Olha ele a fazer Pois, porque está feito, a está espargata. Está feito, exatamente, não tem importância. Nós temos sempre a tendência também depois de olhar para o que não está bem. Sim. Que não está, pronto, ok, não está tão bem, mas vai estar. Ou está a caminhar para. Dê-lhe tempo. Exatamente, vamos E dar espaço. tempo, tal e qual. É muito isto. O que eu sinto muito hoje em dia é esta noção de darmos voz também a estas crianças. Pronto, a todas, no fundo. Grande frase. É dar a voz. Mariana, a sério, maravilhoso. O É, trabalho é dos dar terapeutas voz. às vezes é dar voz às necessidades das crianças. Tal e Epá, qual, tal e obrigado. qual. É. E pronto, quem diz dar voz dá tempo e para mim o dar voz passa também por, se eles precisarem, eu já tive sessões com meninos em que eles têm que chorar e choram o tempo todo Sim, e estão a chorar e às vezes só precisam para aliviar o stress. tal e qual. Há meninos que me chegam e houve então, tenho pronto, recordações depois de sessões que vou tendo ou de miúdos que me marcam muito. Mas às vezes só, e isto é principalmente porque nós temos que trabalhar isto e é aqui que nós vemos, bem, eu tenho tanto a aprender ainda com eles, eles são assim uma coisa em que eu tenho que me obrigar, não é obrigar, mas eu tenho que parar também e perceber, é porque de certa maneira depois temos este conflito connosco que é, os pais estão-me a pagar, Sim, eles estão à espera, os pais estão a contar com isto. Com resultados. Exigências neste sentido, não é? Esta pressão é tempo também que temos, não é? E a criança está a crescer e as Certo. oportunidades vão, mas de facto, aquela sessão, por exemplo, que eu dei, em que eu literalmente dei colo a uma criança, só estive com ela ao colo, ele chorou o tempo todo e foi uma sessão que aconteceu e que depois deu frutos nas outras Nas 5 outras sessões, 6 a seguir. 6, 7, 8 sessões, o que fosse, mas que no resto do tratamento teve um impacto gigantesco e foi aí que eu percebi, de facto, olha, foi isto que foi preciso também para tu Maravilha. perceberes que a ouvir e dar voz e espaço
ou que precisamos, pronto, e a criança naquele momento precisava de se chorar. E eu só tive que, tudo bem, pode chorar, eu espero, não há problema. Bora. E chora, pronto. E de facto, nas outras consultas, vinha-me com o maior sorriso do mundo. Olá. Vamos embora! E de facto foi muito importante para mim perceber também, ok, foi mesmo Certo. aquela, não foi a Sim. sessão que não valeu Às nada. vezes, exato, às vezes quase sem perceber exatamente o que é que, Tal e o que, é que qual. demos, não é? É verdade. Mas aquilo teve um efeito. E depois de acontecer, passamos a perceber Sim, que sim, também é sim. muito importante Sim. dizer nada. Um bocado sim, é um bocado a lição, a moral da história. Bom, então ao final é Esse importante miúdo foi um não mestre. fazer. É verdade. Foi um grande mestre É, nessa sessão para ti. Foi. Tu fizeste, Mesmo. É que eu tenho muitos Aliviar-se. mestres. A verdade é essa. ora, eu tenho vês? muitos mestres. Não é? É Certo. verdade é essa. Eles ensinam-nos muito. O que eu digo é, de facto, eu aprendo muito mais com eles do que eles comigo. Sem dúvida. E por isso é que sinto também que as minhas relações com os meus miúdos são tão boas e é verdade, sinto-me. E por isso é que eu também Eles gosto vão tanto do ver meu a trabalho. Eles vão ver a Mariana, porque ela vai avisar e depois vão ver tudo. Um abraço para Agora, vocês. Um beijinho grande É para todos os verdade. meninos, para todos os meninos que trabalham com a Mariana E no que futuro, a ensinam muito. É Todos os verdade, bebés é que têm verdade. agora um mês, quando tiverem 10 anos, vão ver isto. É Isto vai ficar verdade. na internet para sempre. Depois vão poder ver, vão Vão poder mostrar aos netos, olha, esta foi a minha terapeuta da fala. tal e qual. E vai ser Tal maravilhoso. e qual mesmo. Mariana, sem sim. querer puxar muito para ti Sim, claro. ou dar-te trabalho, tens assim 3 recomendaçõezinhas para dizer aos pais? Assim ao nível do, epá, não moam as crianças. O não moer principalmente passa por quando tem que moer, tem que moer. Tem que, pumba. Ok. A Quando verdade é para moer, é verdade. para moer. Nós, É para ser. é verdade. Aqui o difícil depois é percebermos que quando dizemos não, tem que ser um não. yes. Não é? Não pode ser um não mascarado de Não, tá bem, talvez. pode ser. Há aqui uma brecha. Exatamente. Há coisas que podem ser feitas, há coisas que não podem ser feitas. E nós temos que dar esta noção às crianças que é Dos o que é limites, que não é? não pode ser feito e o que é que pode ser feito. Nós temos muito um conceito também, que nós utilizamos muito com os nossos pequeninos, que é quando eles dizem eu quero isto. Ups. Não há eu quero, é Mariana, posso fazer isto? Sim. Pronto. Mas é uma mudança pequenina que faz toda a diferença depois na maneira como eles se expõem, como eu... Porque eu também pergunto, eu também faço esta pergunta a eles. Posso fazer-te isto ou posso Sim. fazer-te? Porque é esta relação. Pronto, isto é uma das recomendações que eu De tenho. possibilidade, para dar. não é? Quem lida com crianças tem que se pôr nesta posição, que é tu podes e eu posso. E é honestidade uma com a outra, que é porque não perguntar-lhes? Podemos fazer isto desta forma? Sim. Porque é que tem que ser tudo à minha maneira? Porque nós depois temos a tendência de liderar aquilo tudo, não é? E de ser à minha maneira. Eles depois adquirem, não é? Essa consciência Claro. de, às vezes Eles até sabem. quando podem e às vezes, Eles sabem. isto eu já sei que já não posso. Exatamente, eles sabem perfeitamente. Isso. E eles, mesmo os mais pequeninos, os bebés, muitas vezes, quando vão mexer numa coisa, Os então. bebés são fantásticos. Bem, os bebés, então, eu normalmente digo, isso é dos crescidos. Por exemplo, coisas que eles não podem mexer e que querem mexer, não é? Há coisas que não podem mexer. Não é? Os fios, isto e aquilo, pronto, Sim, que se magoam. perigoso para eles. E normalmente é isto também outra recomendação que eu dou é expliquem porque é que ele não pode. Ele vai dois. perceber. Boa. Ou não podes porque isto e isto. Não é darmos a explicação de... Não mexas aí, sai lá daí, faz favor. Porque acontece isto e aquilo. Não é, não podes. Basta só, não podes. Magoa. Exato, magoa. Pronto. Cai, magoa, ou parte, ou não podes, porque é dos crescidos. Pronto, isso é dos crescidos. Não mexe. Pronto. E é muito, muito fácil de, em vez de não podes porque não sei o que, ou não podes, não. É não, é não. É não, é não. O É não, não funciona para crianças, pais. Pois não. Não, e aliás, tios e avós, nós sabemos e que não. professores. Nós sabemos que não funciona. É não, é não. O não é não, para eles é, então vou mexer. Claro. Então pera lá. Contra a vontade. É verdade. É só procurar. E o facto é que quando nós colocamos a nós nesta posição de os ouvir e de os fazer ouvir, Sim. não é? Aqui a relação muda muito. E aqui eles sabem com quem é que podem, com quem é que não podem. E eu tenho meninos, pronto. Isso é que é muito interessante, não é? É. Porque eles também percebem quem é que lhes transmite... o elo mais fraco, pois. Exatamente. Quem lhes transmite um determinado conjunto de regras ou de Segurança, ações e de não é? segurança, não é? Que É lhes muita permite segurança. fazer determinadas coisas
E os outros que às vezes sim, às vezes não, às vezes sim se, Pois. Exatamente. às vezes não É. se Se não, podes, não é? então não. Assim Há já tanto- não, Há mas depois tantas podes. condições que a criança ainda não tem capacidade realmente para Não. encaixar É isto tudo. verdade. E o se não vale. Pois não. vão, Se não. é muito estranho, pá. Eu normalmente Se passares com uma nota de 12,5, então a Playstation. Sim, as Opa, condições. não, pá, não. É ser muito direto, é muito simples, é Podes? simplificarmos. É que a vida já é difícil, não vamos complicar muito. Ele já tem tantos desafios, não lhe deem mais. Simplifiquem, nós estamos cá para os guiar. Olha, Não e, para. e o terceiro? Aquela terceira dica. O terceiro é aproveitarem os miúdos. Que te- É aproveitarem, porque é uma época que não. É como dizem, passa. Passa e nós Passa, sim. olhamos, de repente, eles estão crescidos. E eles estão grandes. E de uma forma fria temos que dizer uma coisa aos pais, que é, nós de forma prática, porque tem que Uhum, ser, sim. entregamos os nossos filhos durante X anos a pessoas, a Pois outras é. pessoas para verdade. cuidarem deles. Sim. E nós vamos para o nosso trabalho e eles vão para outro sítio. Uhum, Isto sem é dúvida. muito estranho, pá. Sim, e Isto é acabam muito essas pessoas por serem eles ou elas as educadoras e os educadores É, pá, Sem isto- dúvida. dos nossos Claro, filhos É, e nós só vemos assim um bocadinho dos resultados é verdade. e nem sempre acompanhamos verdadeiramente Pois todo é. o desenvolvimento, não é? Claro, exatamente. Mas é uma realidade, por isso é que nós também, na nossa profissão, temos que nos sentar muito com os educadores e os auxiliares e com quem Sim. esteja com ele durante o dia. Mas aqui, mais uma vez, apesar de os educadores de facto terem muito tempo com as crianças, se os pais não estiverem seguros ou não tiverem esta noção do que é a criança e Sim. do que é como têm que lidar com a criança, Conhecer, não é? porque são os pais que escolhem o sítio para onde eles vão, são os pais que Sem sabem dúvida. para onde é que eles vão. Oh, oh, Não é? Nenhum pai chega ali e entrega. Quer saber, Ah, quer conhecer, quer saber como é que é a escola, quer saber como é que funciona. E é o próprio pai que escolhe quem vai ser o educador. Portanto, o pai tem que ser muito seguro de si, não é? Tem que ter aqui uma noção muito do que é que quer. Pois é, isso que eu ia agora perguntar, não é? Então, como é que se pode, como é que se faz, esta escolha é importantíssima, É muito não é? Como é que importante. nós vamos escolher para onde é que enviamos os nossos filhos Exatamente. com base em que requisitos, não é? Exatamente. E é verdade, é verdade. E nós nunca chegamos a perceber exatamente porque os pais chegam e não conhecem aquela pessoa, apesar de tudo, não é? Mas de facto é o conhecer, o ir conhecendo, o dar tempo. Depois. e, ver e ver os resultados também, Claro, não é? claro. E a própria criança, depois, no seu trajeto, vai-nos dizendo como é que está a correr os dias na escola, o que é que ela está a ganhar com os dias da Certo. escola. E este bocadinho de tempo que os pais estão depois com eles em casa também serve muito para eles perceberem então como é que foi o teu dia. Uhum. O que é que aconteceu no teu dia, o tentar perceber, gostaste disto, gostaste daquilo, o que é que fizeste. Certo. Pronto, é este explorar depois também de perceber aqui um bocadinho como é que a criança foi no dia. Como é que ela sente o dia a Aqui dia? para mim pois é claro. muito importante uma coisa para nós, Sim. que eu sei que para nós é importante, uma Sim. coisa que tu disseste que é então os pais têm que ser muito seguros Tem. de si para fazer estas escolhas, não é? Muito, tem. Portanto, para perceberem, ou seja, então tudo começa Tudo começa nos pais. Ah, Nos família. sem dúvida, tudo, vamos dizer, tudo começa na segurança dos pais. É Claro. verdade. Claro que sim. E isto Na não consciência. é tentar pôr pressão em cima dos pais. Não. Mas não, pelo contrário. ela já existe, na Exatamente, realidade. ela Os pais, existe. coitados, estão pressionados por todos os É lados. verdade. Mas se houver alguma coisa para pôr na cabeça dos pais, vamos Claro. dizer que é para pôr responsabilidade. Claro. A habilidade de responder corretamente. Sem Sim. dúvida. Ele vai para lá, vai filho, força, Vai. mãe confia, este lugar é bom para Aliás, ti. tenho Vamos embora. aqui Ou o pai. agora uma mãe especialíssima de todas as que nos possam estar a ver, Sim. mas esta eu sei que é responsável por estarmos aqui os três. Não é E possível. portanto, olá Inês, Olá, Inês. beijinhos. E ela Obrigada, diz, Inês, olá meus beijinhos." queridos, beijinhos. É verdade. Pronto, Inês é é responsável. uma mãe Ainda responsável tens tempo por... para cá vir, se quiseres, dá um beijinho. Estamos perto. É verdade. Pronto, ela está a dizer olá meus queridos. Olá, está Olá. dado. És a madrinha deste podcast, É verdade. desta visita. Obrigada, Inês. Temos um frigorífico para te levar. Não estamos Temos esquecidos. mesmo, não é mentira. Temos mesmo. Eu Pois. ajudo. Para os mosquitos, para os mosquitinhos estarem Sim, no sim, fresquinho. para, o teu, É para, os verdade. teus, Sem dúvida, para os teus sem bebês, dúvida. mosquitos. É Sim. verdade. Então, qual é a pergunta? Não, ela só diz Nenhuma? olá. É só um não, olá? não temos, Pronto. não temos perguntas. Se Ok. ela quiser perguntar É, alguma é. coisa, está à vontade, verdade. mas ainda não temos. É verdade. Olha, lá. o que é que falta dizer neste universo tão grande que é a terapia da fala? O que é que Pois nós é, não nós- soubemos perguntar-te? E que é tão Pois, importante. porque é um universo muito grande.
mas é. Olha, vocês não falaram sobre coisa. E é isso. E nós vamos aprender. É verdade, o que é que não falámos? Há muita coisa de facto que não Claro. falámos, não é? É. Há muito trabalho ainda a fazer também, não é? Para também surgirem perguntas, sem dúvida. Sim. Mas de facto aqui o tentar perceber onde é que a terapia da fala se encaixa e porque é que é tão importante, não é? Ok, Também, então vamos embora. não é? Realmente onde é que se encaixa na vida destas crianças, que acaba por ser, e isto é um bocadinho também o nosso dever enquanto terapeutas da fala, de cada vez mais temos esta exigência connosco na profissão, nós somos importantes, não só na parte da fala, de mastigar, não, nós realmente somos depois terapeutas que acompanham estas famílias e estão com estas famílias, portanto as famílias dão-nos o bem mais precioso deles, não é? Caramba, sim. Não é? Pelo menos uma vez por semana. Uma cria e tempo. É verdade, e por isso isto é termos aqui um bocadinho de noção do que é que nos estão a pedir. E realmente o pararmos e acompanharmos, e é um bocadinho o que nós, terapeutas da fala, devemos ter, nós somos importantes, mas temos um impacto não só nesta fala, temos um impacto na vida desta criança, não é? Já estamos a pertencer à vida dela e já estamos a pertencer à vida desta família. Portanto, só aqui, não é? Precisamos ter noção com o que é que estamos, porque lidar com uma família tem as suas exigências, não é? Tem muitas. E cada família Nós é uma sabemos. família. Claro, exatamente, e cada família, Cada exatamente, família tem a vocês sua sabem muito configuração. melhor, claro, Não, exatamente. muito melhor, não. Sabemos igual. Não é muito melhor, mas ao trabalharmos em conjunto disse. nós percebemos. Não. Nós Sem percebemos. Sem dúvida, cada Não é? família Claro. tem a sua configuração e as suas necessidades próprias. E temos que nos exigir um bocadinho a nós de termos aqui um bocadinho noção do que é o neurodesenvolvimento também, não é? Yes. E é aqui que eu acho que falha muito depois também, porque a maneira, por exemplo, como eu e a minha e outras colegas com quem eu trabalho diretamente, a forma como trabalhamos, muitas pessoas ficam, mas porquê é que tu precisas de tudo aquilo? Porque eu trabalho muito com baloiços, com bolas de pilates, com... Porque sim. Pronto, é o sistema vestibular e pronto, tem aqui outras áreas Certo. a trabalhar e que me fazem muito sentido, aliás, fazem sentido no neurodesenvolvimento, que eu tenho de passar antes para obter outro tipo de resultados, não é? Mas de facto esta pergunta que surge muito de mas porquê é que tens de ter tudo pendurado, porquê é que tens que dar de balões, porquê é que isso é importante para ti, porquê é que... Mas eles vêm para aqui brincar. Exato, é porque nosso... mas exatamente. A resposta é sim. Mas eu digo sim, exatamente, eu digo sim, mas só- é a brincar que eles aprendem. É só o comportamento mais importante dos seres humanos. É verdade. Brincar. Explorar. É só E, isso. e depois dizem, mas só brincas. E olha que sorte a minha. Eu brinco muito, é verdade. Que belo E ainda desenvolvimento. bem. Exatamente, eu adoro brincar com eles. Claro que sim. E de facto é percebermos aqui um bocadinho também nós, terapeutas da fala, que precisamos de marcar aqui um ponto. Não é? E também depende de nós. Nós temos que marcar que realmente aqui o nosso lugar e perceber, ok, então o que é preciso eu fazer para atender esta família no seu pleno, na sua plenitude, não é? O que é que eles precisam? A sua necessidade, não é? O que é que eu preciso primeiro de fazer para ajudar no seu total? E pronto, e depois a sociedade tem muito formatado. Eu quando vou procurar então gabinetes de terapia da fala, é uma mesa e duas cadeiras. Não, é raro a altura em que se trabalha e que eu trabalho numa mesa e duas cadeiras. E eu perceber realmente uma criança não se forma numa mesa e duas cadeiras. Há de se formar, há de ter o seu momento. E há momentos para tudo, realmente há esse momento. Mas antes há muito mais a fazer. Pois. E pronto, e é realmente isto aqui que eu acho que é muito global ainda. Pronto, tínhamos que especificar muito mais. Claro. Então, mas a mim, desculpa, Mariana, a mim ocorreu-me uma pergunta que é, então, se cada vez mais nós também sabemos, ou pelo menos sabemos à data, que as crianças brincam menos, têm menos, ou pelo menos brincam menos É livremente, verdade. também estamos então a afetá-los negativamente, não só porque lhes damos a papinha Impacto, toda, sim. Feita mesmo literalmente. mesmo literalmente, É verdade. mas porque estamos a retirar-lhes espaço, tempo, onde esse desenvolvimento é importante também Epá, para desenvolver a fala Exatamente. e... É as oportunidades, não é? Que estamos a retirar, não é? E é realmente a rebolar no chão. E as crianças Sim. formam-se, aliás, os bebés crescem no chão, com o contacto com o chão, não é? Pumba. Esta integração de reflexos, mesmo todo o movimento. Portanto, uma criança tem que errar até adquirir um padrão. Basta ver como, quando eles estão a andar, não é? Aprender Sim. a andar, não é? E eles têm que cair muitas vezes. Pumba. E é como nós temos que cair também algumas vezes para conseguir aprender. Mas nós perdemos isso.
Pois, perdemos, é verdade, perdemos este sentido de oportunidade, perdemos este sentido de lhes dar esta liberdade, de os deixar sujar, de os deixar ir, de os deixar correr, de os deixar... Engraçado. E para nós também, não é? Também, é verdade. Deixamos de, quer dizer, correr só quem vai fazer o seu exercício, não é? Mas, ou seja, lá está de explorar o corpo e depois de uma outra forma também errar mais, não é? E perceber o que é que se pode aprender com isso. Tal e qual, e é preciso cair para aprender, é verdade. É preciso, e agora nós depois é a nossa perspectiva. E os bebés não desistem. Pois não. Por isso é que eu acho que eles têm tanto a aprender. A força motriz da vida está neles, a tendência atualizante está no máximo. Certo, não é? É Portanto, verdade. nós caímos, Cai, vou levanta, desistir, cai, não vou tentar levanta. mais. Exato. E todos nós já vimos aquele bebê que cai de cu e levanta-se, e cai de cu e levanta-se, e está sempre pum, Exatamente. bem. E não é, exatamente, e não é coitadinho nenhum, Não. bem pelo contrário. Grande vencedor. Exatamente. Grande vencedor. Exatamente, é isso. Mas e por isso é que o meu lema é: nós temos muito a aprender com eles. Sim, senhor. Basta observar, e isto, a nossa capacidade de olhar, não é? De o observar, não é o de ver, não é o de olhar, é o de fixar, é o de ver O que é que ele está a fazer? E perdemos muito também este olhar clínico também, que é muito importante, às vezes, de pararmos e de percebermos o que é que está a acontecer aqui realmente. É o mesmo que ouvir, não é? Sim. E isto perdemos muito no nosso dia-a-dia, as coisas passam-nos só. Sim, andamos à pressa. Exatamente, é tudo à pressa. Este Pois sumo, esta vivência, o que nos falta aqui. Pronto, e vamos passar aqui para um momento mais da vida, que realmente o aproveitar, não é? Mas isso é que é importante. mas Há bocado estava a ouvir falar e estava a pensar que geração após geração tornámos intolerantes ao erro. É verdade. Mas é esse erro que nos faz ser humanos. É verdade. E sabemos depois lidar com a frustração também. Certo. Não é? Que também é preciso dar-nos espaço para isto, e aqui o adulto tem o grande papel de orientar, não é? E Facilitar, sim. Mas esta possibilidade de lidar com a frustração e de conseguir acalmarem-se, não é? Os bebés, quando entram naquele estarismo, ok, damos-lhes segurança, claro que damos, estamos cá, é verdade, doeu, pode chorar, não há problema em Certo. chorar, não é? Porque depois também temos aquela, não chores, não, pode chorar. É Isto, isso. não é? Esta noção de, pode chorar, se doeu, pode chorar. Estás à vontade. Levou uma pica, dói, é verdade. Vai Pois doer, dói. vai doer, claro mas que a mãe sim. está cá, mas o pai está aqui, vai doer e depois pode chorar, e quando acabar de chorar, Já passou. exatamente, a mãe dá um abraço, lá está. Depois esta noção de nós também sabemos lidar com esta frustração, que acaba por ter muito Sim. por aqui, e de este tempo que temos que dar, não é? Para cada Esse um. tempo. Claro. Esse tempo É que que está acaba em... sempre por parar no mesmo. Certo. Não é? Esse tempo que está em oposição à pressa É. e que bloqueia o desenvolvimento. Sim, e É que mesmo. relativiza de alguma E forma relativiza. o sofrimento das crianças. Tipo, Certo. isso estás a chorar para quê? Então, miúdo, Exatamente. estás parvo ou quê? Não é? 3 não é? anos. Foi só uma vacina. Exatamente. Tens 3 anos, não tens currículo. Não choras, já passou, Parece já não certo. doeu Não doeu nada. nada. Quer dizer, se calhar Despacha-te. doeu, não É é? verdade, mas Eu não porque estou não ali. dar-me, se eu dou atenção a uma realidade, que giro, Certíssimo. foi giro, porque é que eu não posso dar a um choro, não é? É um sentimento como o outro, está triste, é o mesmo, está, pronto, não é o mesmo, é um sentimento, não. Sim, mas tem que ter espaço, Pois tem que não. existir para eu saber quando é que vou atingir Isso é realmente muito a felicidade, por exemplo, não é? Se eu não sentir Mesmo. dor, como é que eu Sim. vou sentir quando é que... Prazer. Não é? Exatamente. Por isso, estas noções depois de que cada coisa tem o seu lugar e o seu tempo, que depois se perdeu muito. É aqui Sim. que eu noto que mudámos muito. E a pressa de sucesso. É verdade, é. Tem que fazer bem, tem que ser o melhor da escola, tem que ser o melhor do grupo, tem que não sei o quê. É uma tem- correria e depois não aproveitamos nada. Depois o músculo não aprende, depois o cérebro não aprende, depois os verdade. olhos não aprendem, depois o braço Tal não e aprende. qual. É. E depois passou-se uma vida, E depois não ele, é? sim, E o que é que nós fizemos numa vida? nada, Mas fomos bloqueados. Mas fomos bloqueados e somos nós os principais a bloquear. Aqui a questão está em nós, temos que mudar muito em nós. Ai, Jesus. Mas é um tema que, pronto, que ao longo das minhas famílias depois, e o que eu vou tentando muito explorar com elas é, vamos relaxar. Olha, Vamos. quero chorar, pai. Sente-se É aqui no isso. meu colo, choro a sessão toda. Sim. Ai, meu filho. Vá, chora aqui um bocadinho. Vá lá. Mas nós, e nós também já É vimos isso. isso, não é? É Pronto. muito importante os Sim. pais também poderem Claro. ter um espaço seguro, Sem um espaço dúvida. e tempo seguro Sem para dúvida. dizer, nem que seja, e isto nem sempre é real, mas eu sinto que falhei. Porque no Exatamente. fundo é o Certo. que eles sentem, mas não expressam, Tal e qual. É. não é? E às vezes não exatamente. falharam.
Às Exatamente. vezes não é bem por aí. Às não, vezes não é? acertaram o maior acerto possível da Exatamente. vida deles, mas que foi duro Não é? porque para acertar era preciso dizer aquele não. É verdade, Certo. tal e qual. Pronto. Tanto isto para as crianças como para os adultos, não é? Sem Portanto, dúvida. esta Exatamente. segurança que os adultos têm que ter enquanto pais Segurança. passa também por isso, por saberem quando falham e que foi necessário se calhar falhar, não é? Uhum. E quando estão bem e realmente tomam estas decisões, mas estão seguros e que esta decisão é tomada em conjunto, em equipa, com o pai e mãe, e os pais estão cá para isto, pronto, e realmente este apoio Certo. também é muito importante, não é? Mas nós também fazemos este trabalho, não é? No fundo, com a família, porque é preciso. Sim. Eu, para trabalhar uma língua no sítio, tenho que pôr isto a trabalhar também. Mas Certo. isso é tão real. Mas é. Para pôr a língua no sítio tem que trabalhar verdade, o software aqui dentro, não é? verdade, E o hardware. Sim. Tal e qual, é muito. Os pais trabalham muito em equipa, portanto, os pais Ela fez pausa. a equipa e a dos equipa. pais. Fez tá. Temos de tudo, a verdade é Sim. que é também aliás, temos que criar esta ligação. Sim. E o que nós dizemos sempre é, de facto, temos uma equipa, mas vocês são São o pilar. A equipa, exatamente. Eu só estou-vos a ajudar. Exatamente. E nós precisamos de vocês. É este conceito de nós é que precisamos de vocês. Ok, vocês precisam de nós, da nossa ajuda, mas nós é que precisamos de vocês para conquistar isto. E o que eu tento também muito passar a estas famílias é, ok, eu ajudo, mas eu preciso da vossa ajuda, mais do que ninguém, eu preciso da vossa ajuda. E há pais, pronto, que sim, que assumem, é aqueles pais que depois, o Bruno Sim. também estava aqui a dizer que são aqueles que vamos para isto à frente e confiamos e Sim, tudo. sim, sim. Mas pronto, são pais que depois eu também mando os trabalhos de casa e sei que vão fazê-los. E são pais que depois quando chegam... Aí está. Não é? E que é verdade, e depois eu acabo por ter momentos também em que chegam casos em que não foi feito o trabalho. E eu sei quando foi feito e não foi, eu sei. Ouviram? Não vale a É pena verdade. fazer batota, não é só querer que os filhos Ela façam os trabalhos de casa. Eu sei. Ela sabe. A professora sabe. Eu sei, e enfim. E E não é ralha. que tentem esconder, de facto, eles não tentam. Mas eu depois normalmente até brinco com os meus e digo, vá, vamos ralhar com quem? Com o pai, com a mãe, Com o cão. com a avó, exatamente, Com com o o tio. cão. Com a tia. Pronto, e aqui passa pelos pais, mas depois também falo muito com eles. Ou com o professor. É verdade. Professores também. Mas também Professores também, acontece, é coisa. verdade. Também, E como- também às vezes também acontece eu chegar Ou a um nós, ponto, ou nós. exatamente, em que eu tenho que dizer, olha, onde é que eu te posso ajudar mais? Ou o que é que eu posso fazer Ora diferente? bem. Não é? Porque isto também passa um bocadinho por nós. Se não está a ser chegada a Passa mensagem, tudo por nós. eu às vezes tenho que pensar, ok, então se calhar eu não transmiti o que devia a esta família, se calhar tenho que ser eu então a ter aqui outro momento com eles em que preciso lhes dizer de outra forma, Sim, ou forma como eu digo, ou como vou explicar. sim. Pronto, Há também. outro registro. É verdade. Naquele não perceberam, vamos mudar o setting Pronto, para às vezes para é perceberem. preciso. Sim. Isto também é uma leitura que temos que fazer, Sim. não é? Acaba por ser muito... 5 minutos. Uhum, Mariana, sim, 5 minutos só Sim. para ti agora. 5 minutos Só para mim. ti e para as pessoas que estão em casa. Percebemos que és extremamente apaixonada por aquilo que fazes, não é? Além Ou da seja, o que é vida. que podes dizer às pessoas todas que estão no mundo inteiro, sem pressão, Sem pressão, exatamente. para os bilhões de 5 minutos. pessoas que estão a ver em todo o mundo? A sério, Ora, olha, uma dica, um conselho, um pensamento, uma ideia, uma inspiração, o que tu quiseres. É simplesmente só aproveitar o que melhor a vida dá, e uma das coisas que a vida nos dá muito é de facto as pessoas e quem nos rodeia, não é? Quem gosta de nós e de quem nós gostamos, não é? De saber cuidar e de ser cuidado também é muito importante, de nos deixarmos e permitirmos a isto. E aproveitar, não tenho muito, porque de facto isto é viver, é ir vivendo. Trabalhar é importante, é verdade, mas apaixonar-nos também é importante, não gostarmos também é importante, gostarmos mais, menos, lá está, o estar também é muito importante. E Ser. amanhã não sabemos o que é um amanhã, e é muito isto pode ter sido um clichê muito grande, mas eu amanhã não sei o que é que se passa. Não é nenhum clichê. Pronto, mas é de Vamos facto... passar a estrada. Exatamente, portanto, e o que é que eu deixo cá, e o que mensagem é que eu deixo, e o que é que... O que é que eu fiz? Exatamente, o que é que eu fiz, para onde eu vou, não é? Também é importante sabermos onde estamos e para onde vamos, para onde queremos ir, não é? E com Isso é quem, muito importante. não é? Pronto, é esta noção também de estar e de ficar. Eu sou muito do estar e ficar, e aproveitar, no fundo, é E isso. ser, caramba, É. e ser o melhor Também, é possível, verdade, claro. melhores seres humanos e dar amor a todos. É verdade, Sim, é verdade. Se nós dermos de nós, também recebemos, Não sem é? dúvida. Sim. É verdade.
Mariana Alface, foi um prazer enorme. Prazer foi meu. Muito Obrigada. obrigada. É um five. Muito obrigada. A sério. Sim, obrigadíssima. Valeu a sério. A partir Muito de hoje obrigada. esta casa é tua também. Muito Se obrigada, quiseres sim. rebolar com os bebés aqui no chão. Ai, olha, há muito chão, que é ótimo. É verdade. É que nem estamos a brincar. Se te apetecer a fazer aqui atividades, qualquer coisa, Que bom, vamos fazer maravilhoso. coisas, criar. Boa. Obrigadíssima, sim, pela Claro que sim, oportunidade. claro que sim. Como foi? Boa. Como foi este? Olha, esta conversa foi muito boa, até porque nós já tínhamos realmente isto marcado há muito tempo. Sim. Depois, porque Olha, desculpa. realmente a terapia, eu nomeadamente já trabalhei com algumas terapeutas da Sim, fala beijinho a todos. e é muito É. interessante porque de uma forma ou de outra são pessoas apaixonadas pelo que fazem, quiçá tenham sido tuas colegas, até porque possível. as faixas etárias não são Olha. muito diferentes, possivelmente. É possível. Estudaram é? no IPS, portanto é Ai, possível. tô de certeza que temos. E, portanto, um beijinho para elas também. Também lá andaram. E entretanto, portanto, é muito importante nós percebermos o quão relevante é a relação também nessa terapia, o quão importante é dar espaço seguro e tempo, quer aos pais, quer às crianças, porque no fundo, afinal de contas, é isso também que nós somos em relação. É de E, seres portanto, humanos que se trata. Exato. não é? É verdade. Sempre. portanto, Sim, sem dúvida. para além de tudo, É. ou seja, para além da parte técnica, que é importante com certeza, Claro. não é? Mas percebermos, e aqui sim também dizer às pessoas o quão o lado humano é fundamental Ah, sim. Não é? Aliás, em Porque- tudo. não é? em tudo. E esta questão de olharmos para a criança ou para o adulto ou para todos como um todo e deixarmos de ver Certo. as partes É, de certa forma Sim, sim. em exclusivo, é verdade. porque isso não nos vai realmente Não dá permitir não, Não. fazer um bom trabalho, Nada. seja a que nível. Nenhum. Portanto, obrigada Mariana, porque Nada. foi uma conversa riquíssima, aprendemos É que sim. muito e obrigada a todos que estiveram connosco. Obrigada. Muito obrigado, beijinhos. obrigada. Façam os Boa vossos noite. likes, deixem os vossos comentários, façam Certo. perguntas à Mariana. À vontade. Mariana, onde Claro é que que te sim. podemos encontrar? Pois. Diz-nos os teus contactos, por favor, todos. Portanto, visto que estamos a ser no Facebook, não é? Também Sim. me podem encontrar no Facebook, Sim, senhora. Mariana Alface. Também me podem contactar a partir da clínica de trabalho aqui em Almada, a clínica do Centro UP. Dúvidas, questões, portanto, os e-mails estão na internet no site da clínica. Pronto, o meu número para qualquer pai que precisar também está disponível, portanto, basta virem ter comigo por mensagem Claro. privada, muitas vezes é muito assim. Pronto, o Facebook é um meio que nós conseguimos É verdade. É uma maravilha. Pronto, exatamente, portanto, ou mesmo outros pais que passam, há pais que se conhecem e que dizem, Sim. Mariana, posso dar o teu número? Claro que sim, não há Claro problema que nenhum. sim, caramba. E muitas vezes uma conversa esclarece e define aqui então alguns pontos e basta isso, portanto é o que precisarem, claro que sim, estou disponível. Pronto, Nós também tá. estamos aqui. Mariana Alface Sim. é esta miúda que está aqui maravilhosa, com paixão de obrigada. viver e com amor e dedicação à causa. Obrigado outra Muito vez. obrigada. Obrigado a ti Obrigada. também. Obrigada. Obrigado, a Uni, todos. pela tua recuperação maravilhosa. Já voltaste. O vosso trabalho é fantástico E também. Obrigada. Parabéns. Obrigado. Obrigada. Um beijinho a vocês. Senso divergente. Até Obrigada. já. Até já. Até Até já. breve.